Olá! Estamos mais uma vez aqui buscando continuar as reflexões desse livro tão singular chamado Desperte e Seja Feliz, da nossa querida Joana de Ângeles, através do nosso companheiro Divaldo. E nós estamos prosseguindo, já estamos na metade da obra. Hoje nós vamos fazer a reflexão sobre a questão desafio 15, em que ela intitula Sucesso e Sucesso. Olha que curioso, sucesso e sucesso. No dicionário cristão, do pensamento cristão, né? Sucesso significa vitória sobre si mesmo, ao passo que existe no mundo material o sucesso como sendo as projeções pessoais, as riquezas, o sucesso na área da política, da música ou de vários outros espaços artísticos, e hoje o sucesso como influenciadores digitais, né? Para o mundo material, o sucesso implica em ficar famoso de alguma forma, né? Trazer ali uma eloquência, e junto com essa fama, com esse sucesso material e temporal, porque ele é passageiro. Por mais que dure uma encarnação inteira, por mais que comece desde a infância e tenha uma vida longeva, onde vai desencarnar depois dos 80, mantendo o sucesso, que é muito difícil, né? A gente observar, é muito difícil manter um sucesso por muito tempo, mas por mais que se consiga, é passageiro, é temporal, tem começo, meio e vai ter fim. Porque depois que a gente deixa essa vida material, nós vamos nos encontrar no mundo espiritual da forma como nós somos, quem nós somos de fato. E mesmo quando a gente reencarnar, a gente não vai herdar o sucesso de uma encarnação. A gente não volta trazendo ali a mesma fama, a mesma riqueza. A gente vai voltar em outro contexto, vestindo uma outra personalidade, né? Para fazer outras conquistas, outros avanços. Então é temporal, que dure o tempo de uma encarnação. Agora, o sucesso no mundo espiritual é um sucesso que não é passageiro, é aquilo que marca as suas conquistas de fato, as suas conquistas morais, as modificações às quais nós vamos sofrer para crescer. Então imagina quantos são indigentes aqui no mundo material e têm seus nomes luminosos no mundo espiritual. Vivermos pautados nessa perspectiva de que nós estamos aqui por um tempo já definido, um tempo marcado, um tempo específico, e que vamos sair daqui, encarar como sendo uma viagem, né? Por mais longa que seja, ela depois vai acabar e você volta para o seu destino, você volta para sua casa, digamos assim, né? Então, encarar essa vida aqui na Terra dessa forma, como sendo algo realmente temporal e que nos aguarda, uma coisa que não vai acabar, porque nós somos imortais, nossa alma é imortal. Essa perspectiva faz com que a gente consiga encarar bem essas questões de sucesso, mesmo que aconteça no mundo material, mesmo que a gente por alguma razão tenha alguma projeção. Se a vida estiver pautada no mundo que Jesus veio nos convidar, né? No reino que ele veio nos convidar, porque o reino dele não é nesse mundo material. Se a nossa vida estiver pautada, buscando sucesso nesse mundo espiritual, nós vamos conseguir fazer algo que às vezes a gente tem muita dificuldade, que é olhar para dentro de nós mesmos. Porque o que vai nos garantir o sucesso no mundo espiritual
são as nossas vitórias pessoais, são as nossas conquistas íntimas. Então, se nós tivermos muito bem definidos o que nós queremos viver, a forma como nós queremos viver, nós vamos conseguir fazer isso, o que muitos fogem. Olhar para dentro de si mesmo significa identificar certas mazelas, certas questões e buscar enfrentá-las com doçura, com carinho, porque nós devemos, em primeiro lugar, gostarmos de nós mesmos, né? Nos amarmos. Então vamos fazer isso aos poucos, suavemente. Esse sucesso da vitória sobre si mesmo, ela não traz estardalhaço. As pessoas que convivem podem notar o grau de modificação, de mais suavidade, de mais leveza a que a pessoa que faz essas conquistas transmite e emite. Mas internamente esses valores são muito maiores. Essa paz, essa harmonia, o jeito de lidar com a vida e com as questões, né? Isso vai demonstrando o quanto de vitória sobre si mesmo o indivíduo vai conseguindo. E é essa luta que a gente deve enfrentar. Eu me recordo de uma história real contada, trazida pelos espíritos, essa informação para nossa reflexão, né? Onde alguém de muito sucesso na vida material, como espírita, grande projeção nas obras, chegou a ser presidente da Federação Espírita, então era alguém que acreditava que estava bem na fita, né? Que estava bem na fita é uma expressão mais antiga. Eu acho que hoje em dia seria estava bem no TikTok, estava bem nas redes sociais. Era uma pessoa que achava que estava fazendo muito, né? E realmente deixou um grande legado. E ele desencarna. Quando desencarna, esperando o quê? Esperando ser recebido no mínimo pelo seu benfeitor, né? Pelas pessoas que já tinham antecedido e nada. Solidão. Não encontrou ninguém. E ficou intrigado com aquilo ali, como assim, né? Depois de algum tempo, veio alguém visitá-lo, chamá-lo para auxiliá-lo. E ele, com custo, identificou que era uma pessoa que frequentava a organização espírita a que ele presidia. Mas era uma pessoa muito simples. Chegava silenciosamente, sentava no fundo do salão, nos últimos lugares, não falava muito, não se relacionava muito com as pessoas. Ele chegava, já tinha iniciado às vezes os trabalhos, e ele assistia e logo ele se recolhia, ia embora. Então era alguém assim, completamente anônimo, desconhecido para ele, né? Mas ele lembrou daquele rosto. Ele pensou assim: mas você que vem me buscar? Ele: sim. Mas como? Como que tudo que eu fiz então não serviu, não valeu, né? E ele disse assim: olha, enquanto você falava, eu fazia. E essa é a reflexão importantíssima pra gente. Porque às vezes o sucesso, a fama, a eloquência, seja ela voltada para questões inclusive espirituais. Quantas pessoas ganham fama e sucesso falando sobre as reformas que as pessoas devem fazer, a reforma íntima, falando sobre a maneira como se deve encarar a vida, e não levam isso para a sua própria vida. De que adianta? Vai adiantar para aquele que ouvir e buscar colocar essa reflexão na prática. Senão é vazio. Porque falar, isso é relativamente fácil. Existem pessoas que têm muita dificuldade de se expressar, outras têm mais facilidade. Mas isso é aprendizado, isso é relativamente fácil, é treino, né? Falar, agora fazer, realizar é que exige mais do indivíduo. Mas essas realizações a que Joana se refere nesse momento não são realizações
externas, não são grandes obras externas, é realização interna, é olhar para dentro de si. E olha como às vezes a gente foge de fazer isso, esse olhar para dentro de si, perceber ao longo do dia que sentimentos foram aflorados com os acontecimentos, irritação, tristeza, mágoa, em razão de quê? Identificar e procurar trabalhar essas questões em nome da sua própria felicidade. Quantos baluartes da fama e do sucesso material são pessoas tristes e solitárias? A gente às vezes assiste alguns documentários, né, de pessoas que têm uma projeção material gigante, mundial inclusive, e que são pessoas sofridas, solitárias, que não conseguem manter boas relações, até porque a fama atrai muitas pessoas invejosas, ciumentas, né? Aqueles que querem diminuir o brilho do outro, querem tirar proveito dessas situações e infelizmente a nossa condição ainda é essa. Então, às vezes conquista-se uma fama muito grande e a felicidade mora bem distante. E nós queremos a felicidade, nós trabalhamos pela felicidade, né? A gente quer ser feliz, a gente quer que os nossos filhos sejam felizes, mas será que a gente está incentivando princípios e valores que trazem felicidade ou muito mais voltados para questões materiais que não vão trazer essa felicidade? Trazem muita agonia, muitas das vezes, né? Então, essa busca interna traz felicidade, porque a felicidade de fazer uma pequena conquista, isso é maravilhoso. Quando a gente consegue dar um passo, alguém que a gente tem uma dificuldade, que a gente vence aquilo ali, isso se transforma numa grande alegria interna que os outros não são nem capazes de entender. E que importância tem? Porque quando a gente faz uma pequena conquista interna, ela expande, ela acende outras virtudes e aí a gente vai trilhando um caminho de mais harmonia, que é o que verdadeiramente a gente quer e busca. Até com as palavras a gente diz isso, né? Eu só quero ser feliz, eu quero viver em paz, eu quero... Então, trabalhar por essa felicidade, trabalhar por essa paz internamente, acendendo esses valores que o Cristo veio nos trazer. Porque aos olhos do mundo, os famosos naquela época, né? Pilates, que não foi livrado de deixar a vida física. Nero, que fazendo ali da sua forma grandes conquistas materiais, também não deixou de encerrar essa etapa. Júlio César, né? A Joana menciona essas personalidades, essas pessoas. Júlio César, por mais que tenha feito conquistas imensas, não foi livrado de ser apunhalado pelo seu próprio companheiro, pessoa que estava muito próxima a ele, Brutus, né? Nas escadarias do Senado. Ele não foi livrado disso. Por quê? Porque, a gente já falou anteriormente, são questões transitórias. E Jesus? Jesus que naquele momento sofreu a amarga decepção, a traição, né? A forma dolorosa como foi tratado, mas ele resplandeceu, demonstrando uma conduta de paz, uma conduta de amor. E hoje nós somos herdeiros desses ensinamentos de Jesus na sua prática, na sua plenitude. Jesus transitou, passou por todas essas questões materiais, mantendo-se firme pelos valores de conquistas internas, individuais e morais que ele já trazia. Então essas coisas tão tenebrosas para a gente, ele somente lamentava darmos tanto foco, tanta vazão para esses quereres, né? Então que a gente possa aproveitar largamente, profundamente esses
ensinos de Jesus que estava o tempo todo chamando-nos para essas reflexões individuais, pessoais, para essas conquistas importantíssimas que vão fazer com que os nossos nomes estejam escritos em neon no mundo espiritual, por essas conquistas de valores individuais, internas, que vão se expandir através da caridade, porque à medida que a gente vai conseguindo encontrar melhor o nosso mecanismo interno de tranquilidade, de harmonia, não é o egoísmo que vai acender para dizer assim, quero mais e mais para mim. O que vai acender é o altruísmo, é a vontade que outras pessoas também tenham esse mesmo sentimento. Então, é procurar assistir e atender as demandas das outras pessoas, fazendo com que a nossa vida tenha muito mais sentido, muito mais valores e que, de fato, já sejamos felizes aqui na Terra. E ao entrarmos no mundo espiritual, recebermos a fama e a glória daquele que lutou incansavelmente pelas suas conquistas morais. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima reflexão. Que Deus nos abençoe.